O dia que eu decidi parar de ser vítima e me tornei vencedor. Eu vou te contar sobre o dia que mudou minha vida completamente. O dia que eu parei de chorar pelo que aconteceu e comecei a lutar pelo que eu queria. O dia que eu entendi que eu podia continuar sendo vítima das minhas circunstâncias, ou eu podia me tornar a heroína da minha própria história. E esse dia pode ser hoje para você, se você deixar, se você escolher, se você tiver a coragem de fazer o que eu fiz. Então me escuta até o final, porque o que eu vou te contar pode ser exatamente o que você precisa ouvir para mudar sua vida também. Eu acordei naquele dia como em qualquer outro dia, triste, frustrada, revoltada com a vida, com raiva de tudo e de todos. Eu tinha uma lista enorme de pessoas para culpar. Meus pais que não me deram a estrutura que eu precisava. Meu ex que me traiu e me deixou destruída. Meu chefe que não reconhecia meu trabalho. Meus amigos que me abandonaram. O país que estava em crise. A economia que estava ruim. O universo que conspirava contra mim. Eu tinha desculpa para tudo. Justificativa para cada fracasso. Explicação para cada coisa que não dava certo na minha vida. E sabe o que eu fazia com tudo isso? Eu me afundava cada vez mais. Porque quando você tem desculpa para tudo, você não tem solução para nada. Quando você culpa todo mundo, você não muda nada. Quando você vive no papel de vítima, você não tem poder nenhum. E eu estava presa nesse papel há anos. Anos me lamentando. Anos me fazendo de coitada. Anos esperando que alguém viesse me salvar. Anos desperdiçados esperando que o mundo mudasse para mim, em vez de eu mudar para o mundo. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Eu estava no chão, literalmente, chorando. Mais um dia terrível, mais uma decepção, mais uma prova de que a vida era injusta comigo. E no meio daquele choro, eu ouvi uma voz. Não sei se foi minha voz interna, não sei se foi minha consciência, não sei se foi o universo, mas eu ouvi claro. Até quando? Até quando você vai viver assim? Até quando você vai se fazer de vítima? Até quando você vai culpar os outros pela sua vida? Até quando você vai esperar que alguém te salve? Até quando? E aquela pergunta me chocou, me acordou, me sacudiu. Porque eu percebi que eu estava escolhendo aquilo. Eu estava escolhendo ser vítima. Eu estava escolhendo ficar no chão. Eu estava escolhendo continuar naquela situação. Porque era mais fácil. Porque era mais cômodo. Porque enquanto eu era vítima, eu não precisava assumir responsabilidade. Eu podia continuar culpando. Eu podia continuar reclamando. Eu podia continuar esperando. Mas naquele momento eu entendi. Enquanto eu continuasse sendo vítima, minha vida nunca ia mudar. Porque vítima não tem poder. Vítima não tem controle. Vítima só sofre. Vítima só espera. Vítima só culpa. E eu estava cansada. Cansada de sofrer. Cansada de esperar, cansada de culpar, cansada de ser vítima da minha própria vida. E foi ali, naquele chão, naquele momento de clareza dolorosa, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu decidi levantar, não fisicamente só, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu decidi que a partir daquele dia eu não ia mais ser vítima, eu ia ser vencedora. Não porque a vida ia ficar mais fácil, mas porque eu ia ficar mais forte. Eu decidi que não importava o que aconteceu no passado. Não importava quem me machucou. Não importava que oportunidades eu não tive. Não importava que injustiças eu sofri. Nada disso importava mais, porque eu não podia mudar o passado, mas eu podia escolher o presente. E o presente determina o futuro. Então, a partir daquele dia, eu ia escolher diferente. Eu ia agir diferente. Eu ia ser diferente. E a primeira coisa que eu fiz foi assumir responsabilidade total pela minha vida. Total. Não parcial. Não quando é conveniente. Total. Eu assumi que minha situação financeira era resultado das minhas escolhas. Que meus relacionamentos eram reflexo de como eu me relacionava. Que minha saúde era consequência de como eu me cuidava. Que minha felicidade dependia de mim, não dos outros. Que meu sucesso ou fracasso era responsabilidade minha, não do mundo. E isso foi libertador e assustador ao mesmo tempo. Porque quando você assume total responsabilidade, você não pode mais culpar ninguém.
Você não pode mais usar desculpa. Você não pode mais se fazer de vítima, mas também significa que você tem todo o poder, todo o controle, toda a capacidade de mudar. Porque se você criou isso, você pode criar outra coisa. Se suas escolhas te trouxeram aqui, novas escolhas podem te levar para qualquer lugar. A segunda coisa que eu fiz foi perdoar. E eu não falo perdoar porque a pessoa merece. Eu falo perdoar para me libertar. Porque enquanto eu carregava raiva, mágoa, ressentimento, eu estava presa no passado. Eu estava dando poder para quem me machucou. Eu estava deixando que o que aconteceu anos atrás continuasse controlando minha vida hoje. E eu não queria mais isso. Então eu perdoei meus pais por não serem perfeitos. Eu perdoei meu ex por me trair. Eu perdoei meus amigos por me abandonar. Eu perdoei todo mundo que me fez mal. Não porque eles mereciam perdão, mas porque eu merecia paz. Porque eu merecia seguir em frente. Porque eu merecia viver livre do peso do passado. E a terceira coisa que eu fiz, a mais importante de todas, foi mudar minha narrativa. Eu parei de contar a história de como eu era vítima e comecei a contar a história de como eu era sobrevivente. Eu parei de focar no que me aconteceu e comecei a focar no que eu fiz com o que me aconteceu. Eu parei de me definir pelas minhas feridas e comecei a me definir pela minha força. Porque aqui está a verdade. Todo mundo tem uma história. Todo mundo passou por algo. Todo mundo tem cicatrizes. A diferença entre vítima e vencedor não é o que aconteceu, é o que você faz com o que aconteceu. Vítima usa a história como desculpa. Vencedor usa a história como combustível. Vítima fica presa no trauma. Vencedor transforma o trauma em triunfo. E se você está assistindo isso agora e você se identifica com alguma parte da minha história, se você também está cansado de ser vítima, se você também quer se tornar vencedor, curte esse vídeo agora, porque isso é o começo da sua transformação. Compartilha com alguém que também precisa sair do papel de vítima. E fica comigo porque agora eu vou te dar o passo a passo exato de como você faz essa mudança. Passo número 1. Reconhece que você está no papel de vítima. E isso não é fácil, porque a maioria das pessoas não percebe que está se fazendo de vítima. Elas acham que estão apenas reconhecendo os fatos. Mas tem diferença entre reconhecer o que aconteceu e ficar preso naquilo. Então olha para sua vida com honestidade. Você reclama muito. Você culpa muito. Você se faz de coitado. Você espera que os outros resolvam seus problemas. Você usa seu passado como justificativa para o seu presente? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, você está no papel de vítima. E reconhecer isso não é vergonha. É coragem. Porque você só pode mudar o que você reconhece. Então, reconhece. Sem julgamento. Sem culpa. Apenas reconhece. Eu tenho vivido como vítima, e isso precisa mudar. Passo número 2. Assume total responsabilidade pela sua vida. Repete comigo. Minha vida é responsabilidade minha. Não dos meus pais. Não do meu passado. Não das minhas circunstâncias. Minha. Tudo o que está acontecendo na minha vida agora é resultado direto ou indireto das minhas escolhas. E se eu escolhi isso, eu posso escolher diferente. Eu tenho o poder. Eu sempre tive. Eu só não estava usando. E quando você assume essa responsabilidade, algo mágico acontece. Você para de se sentir impotente. Você para de esperar que o mundo mude. Você para de depender dos outros. Porque você percebe que o poder sempre esteve em você. Você percebe que você é o criador da sua realidade. Você percebe que você pode mudar tudo a partir de agora. Passo número 3. Perdoa todo mundo, incluindo você. Principalmente você. Porque se você está carregando culpa, vergonha, arrependimento, você está se auto-sabotando. Você está se punindo. Você está se mantendo pequeno. Então perdoa. Perdoa quem te machucou. Perdoa quem te decepcionou. Perdoa quem te abandonou. E perdoa você por não ter sido perfeito, por ter errado, por ter falhado, por ter demorado para acordar. Perdão não é sobre esquecer, é sobre soltar. É sobre não deixar que o passado controle o presente. É sobre se libertar para poder voar. Então solta, libera, perdoa e sente o peso saindo dos seus ombros. Passo número 4. Muda a tua história. Para de se apresentar como vítima. Para de contar tudo que deu errado na sua vida, como se você não tivesse nada a ver com isso. Começa a contar como você superou.
Como você aprendeu, como você cresceu, como você se fortaleceu. Muda o foco da ferida para a força, do problema para a solução, da queda para a levantada. Porque a história que você conta sobre você se torna sua identidade. E sua identidade determina suas ações. E suas ações criam seus resultados. Então, se você se vê como vítima, você age como vítima e tem resultado de vítima. Mas se você se vê como vencedor, você age como vencedor e tem resultado de vencedor. Passo número 5. Cerca-te de vencedores. Para de andar com gente que só reclama, que só se faz de vítima, que só puxa todo mundo para baixo com histórias de coitado. Porque essa energia é contagiosa, essa mentalidade contamina. Então você precisa se proteger. Você precisa se cercar de gente que inspira, que motiva, que desafia, que acredita. Procura pessoas que também escolheram sair do papel de vítima, que também decidiram ser vencedoras, que também estão construindo a vida que querem, em vez de reclamar da vida que têm. Porque essas pessoas vão te fortalecer, vão te lembrar do teu poder, vão te puxar para cima quando você quiser desistir. Passo número 6. Age apesar do medo. Porque olha, sair do papel de vítima dá medo, porque ser vítima é confortável, é seguro, é familiar. Mas ser vencedor, isso exige coragem, exige risco, exige você sair da zona de conforto. E isso assusta. Mas você precisa fazer assim mesmo. Você precisa agir apesar do medo. Você precisa dar o passo mesmo tremendo, porque é na ação que o medo diminui. É no fazer que a confiança cresce. É no arriscar que você descobre seu poder. Passo número 7. Celebra cada vitória, por menor que seja, porque quando você era vítima, você só focava no que dava errado. Mas agora que você é vencedor, você precisa reconhecer o que está dando certo. Todo progresso, toda melhora, toda conquista. Celebra, reconhece, agradece. Porque isso alimenta a mentalidade vencedora. Isso te motiva a continuar. Isso te lembra que você está no caminho certo. E agora eu quero te dizer algo muito importante. Essa mudança de vítima para vencedor não acontece de uma vez. Você vai ter dias em que você vai querer voltar para o papel de vítima. Dias em que você vai querer culpar alguém. Dias em que você vai querer desistir. E tudo bem. Isso é normal. Isso é humano. O importante é não ficar aí. É reconhecer. É se recompor. É escolher de novo. Porque ser vencedor não é nunca cair. É levantar toda vez que cai. Não é nunca errar. É aprender com cada erro. Não é nunca ter medo. É agir apesar do medo. Vencedor não é quem nunca foi vítima. É quem escolheu parar de ser. E eu posso te dizer com toda certeza, a vida não ficou mais fácil depois que eu tomei essa decisão. Os problemas não desapareceram. As dificuldades não sumiram. Mas eu fiquei mais forte. Eu fiquei mais resiliente. Eu fiquei mais confiante, porque eu não estava mais esperando que o mundo mudasse para mim. Eu estava mudando a mim mesma para o mundo. E aos poucos, tudo começou a mudar. Não porque a sorte melhorou, mas porque eu melhorei. Minha energia mudou. Minha atitude mudou. Minhas escolhas mudaram. E como resultado, minha vida mudou. Novos trabalhos, novos relacionamentos, novas oportunidades. Não porque eu mereci mais, mas porque eu vibrei diferente, porque eu atraí diferente, porque eu fui diferente. E hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço. Eu agradeço por cada dor que me fortaleceu, por cada queda que me ensinou, por cada decepção que me redirecionou, por cada momento difícil que me preparou, porque tudo isso me transformou de vítima em vencedora. E essa é a maior conquista da minha vida. Então hoje eu te pergunto, até quando você vai continuar sendo vítima da sua vida? Até quando você vai culpar os outros? Até quando você vai esperar que alguém te salve? Até quando você vai desperdiçar seu poder fingindo que não tem nenhum? Porque você tem. Você sempre teve. Você só precisa escolher usar. O dia que eu decidi parar de ser vítima e me tornei vencedora foi o dia que minha vida real começou. E hoje pode ser esse dia para você. Se você escolher, se você tiver coragem, se você assumir responsabilidade, se você perdoar, se você mudar sua história, se você agir, hoje pode ser o dia que divide sua vida em antes e depois.
Se essa história te inspirou, se você também está pronto para sair do papel de vítima e se tornar vencedor, deixa teu comentário aqui embaixo me contando. Me diz qual a primeira coisa que você vai mudar. Compartilha com quem também precisa fazer essa transformação e se inscreve no canal porque eu vou continuar te ajudando nessa jornada. Lembra, vítima ou vencedor? A escolha é tua. O poder é teu. O momento é agora. Levanta e mostra pro mundo quem você realmente é.